Humilde de espírito, 3 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. O texto da leitura diária desta quarta-feira se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículos 18 e 19, que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. Portanto, humilde de espírito é o texto, é o tema desse estudo. Nós veremos que vamos ver que esse estudo irá enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando soberba e inveja. Porém, queremos te mostrar como compreender o espírito humano, como compreender o espírito humano, fortalecer a comunhão e a santificação e a adoração com o nosso Deus. Portanto, iremos compreender o espírito humano, fortalecer a nossa comunhão com Deus e vivendo em santificação. Porém, o tema é humilde de espírito. Texto, o livro de Provérbios 16, 18 e 19, declara com clareza divina: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O sábio Salomão nos alerta sobre uma realidade espiritual profunda, que o pecado pode se instalar no espírito, o âmago do ser humano, e deformar tudo ao redor: pensamentos, emoções, atitudes e relacionamentos. Portanto, estamos estudando esta semana e iremos refletir sobre o espírito humano como centro da vida, criado por Deus para a comunhão com Ele. A soberba tenta justamente ocupar esse espaço que pertence somente ao Espírito Santo. Vejamos, o orgulho levanta muros, a humildade abre portas. Diante disso, quero te deixar uma pergunta: o que tem governado teu espírito? A humildade que aproxima de Deus ou a soberba que te afasta de Deus? O que tem governado o teu espírito? A humildade que aproxima de Deus ou a soberba que te afasta de Deus? A Bíblia revela que existem pecados do corpo, da alma e do espírito. E os pecados do espírito, orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja, muitas vezes são mais perigosos, são internos e profundos. Hoje eu quero meditar com você essas raízes. Vamos estudar essas raízes e veremos como a humildade nos identifica com Cristo. Vejamos o pecado que nasce no espírito, como está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, e 1 de Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 6. A palavra mostra que o orgulho e a soberba são pecados do espírito, ou seja, afetam a parte mais profunda do ser humano. Portanto, veremos biblicamente o significado de orgulho e soberba. Soberba no hebraico quer dizer go, elevação de si mesmo, exaltação, presunção, altivez. Orgulho no hebraico quer dizer gabá, coração elevado,
autoconfiança, arrogante, de superioridade. Esses pecados são espirituais, pois nascem da autonomia rebelde contra Deus. Distancia o homem da dependência do Espírito Santo, prepara o terreno para a ruína, porque a soberba e o orgulho é a sala de espera da ruína. Portanto, a soberba foi a raiz do pecado de Lúcifer, como vimos no capítulo 28, versículo 17 do profeta Ezequiel. A humildade foi a marca do caráter de Cristo, como está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 29, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Os pecados do Espírito são mais sutis, porém, os mais destrutivos. Vejamos por quê. Porque alimentam disputa, geram inveja, produzem divisões, como está no capítulo 3 da carta do apóstolo Tiago, versículo 13 ao 16. Arruinam o relacionamento. Neemias enfrentou esse tipo de oposição. Sanbalate, Tobia revelaram inveja, altivez, arrogância, mas Neemias respondeu com oração, firmeza e vigilância. No livro que leva o seu nome, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Vejamos o que devemos fazer. Devemos examinar o nosso espírito, não apenas comportamentos externos. Veja o que está passando dentro do seu coração. Às vezes nós oramos, que Deus retribua ele, que Deus cuida dele, mas muitas vezes dentro do nosso coração nós estamos pedindo assim, Senhor, seja meu vingador, Senhor, seja meu vingador. Então é por isso que quando oramos, nós dizemos assim, Senhor, isso nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, mas faça tudo segundo a sua vontade, para a glória e honra do seu nome. Procura entender e examinar o seu espírito, não apenas comportamentos externos. Peça ao Espírito Santo para revelar raízes ocultas do mal, do orgulho que possa estar dentro do seu coração. Entenda muitas atitudes tóxicas externas vêm do orgulho interno. Então tenha cuidado, guarda o seu coração. A raiz do pecado e o processo da santificação, como está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que Deus deseja santificar espírito, alma e corpo. A ordem não é aleatória, a redenção começa no espírito, o centro da vida espiritual. O pecado se enraiza no coração, como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 19. A santificação verdadeira começa de dentro para fora, como está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, e cartas aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Portanto, quando ignoramos isso, caímos em legalismo, confiança nas obras, nas aparências de santidade, mas o coração contaminado, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. Portanto, nós temos que parar de tentar mudar apenas comportamento, devemos buscar mudança espiritual. A santificação é fruto da regeneração interior. Não confie em rituais, confie na graça, no poder, na ação do Espírito Santo. Nós temos que abandonar a capa da religiosidade e tentar buscar a Deus de todo o coração, de todo o fôlego, de todo o entendimento, ser sincero para conosco, para com nós mesmos e para com o Espírito Santo. Portanto, não confie em rituais, confie na graça,
que vem de Deus. A salvação não vem de nós, ela vem de Deus, e isso é dom de Deus, como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. O valor da humildade na vida cristã. Esse texto que estamos estudando, Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19, Mateus 11, 29. Portanto, vejamos o significado bíblico de humildade. No hebraico é anavi, espírito quebrantado, dependência de Deus, mansidão aliada à firmeza, reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Humildade de espírito é alguém que depende do Espírito Santo, sabe que sua força vem de Deus, reconhece que o sucesso é graça, não mérito. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Repito a referência, Mateus 11, versículo 29. Ou seja, a humildade nos identifica com Cristo. Em contrapartida, a soberba, o orgulho, nos identifica com o inimigo. Vejamos o que devemos fazer. Cultive a atitude que demonstra dependências de Deus. Fale coisas para que você possa aprender a depender cada vez mais de Deus. Se Deus quiser, faremos. Se Deus quiser, iremos, ouviremos. Bendito seja Deus, tudo é para a glória de Deus. Sem Deus nada posso fazer. Dependo do Senhor para ir e voltar, para deitar e levantar. Dependo do Senhor. Então procure caminhar com os mansos, não com os soberbos. Humilhe-se diante de Deus diariamente em oração, em jejum. Exercite o perdão e a submissão ao Espírito Santo. Perdoar é uma atitude de humildade, perdoar é uma atitude de sabedoria, mas é uma ação, uma atitude de humildade também. Precisamos aprender a perdoar, porque perdoar é lançar fora o lixo que alguém deixa dentro de nós. Vejamos, chegamos à verdade central do texto que lemos. A soberba conduz à queda, a humildade conduz à graça. Provérbios nos ensina que é melhor caminhar com os mansos do que desfrutar qualquer vitória ao lado dos soberbos. Portanto, porque Deus honra quem se humilha e resiste ao soberbo. Hoje o Espírito Santo nos chama para examinar o centro, para examinar profundamente o Espírito. O Espírito Santo nos convida a examinar profundamente o Espírito, o centro da nossa vida, e identificar raízes que precisam ser arrancadas. E, portanto, te pergunto para que você possa compreender, estamos construindo nossa vida sobre humildade, sobre a humildade que Deus honra, ou sobre a soberba que Deus derruba? A humildade abre porta para o agir divino, o orgulho fecha os céus sobre nós. Quem se inclina diante de Deus permanece de pé diante das adversidades. Que o Espírito Santo forme em nós um espírito quebrantado, sensível, ensinável e dependente. Que Ele nos livre da soberba e nos revista da humildade de Cristo. Amém.